Olá, meus irmãos, tudo jóia? Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Creio, o Credo Meditado e Vivido. Estamos estudando os artigos do Credo, né? Está sendo proveitoso, edificante, muito bom. Você que está acompanhando aí, muito obrigado pela companhia durante essa jornada. E você que não está acompanhando tanto aí, faça o possível para acompanhar, tá bom? A gente começou, não tem prazo para acabar. Essa é a sexta aula. E vamos em frente, tá bom? Vamos começar fazendo uma oração. Queria orar com você. Feche os olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por saber quem nós somos diante do Senhor, Pai. Alvos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Deus, obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Agora, Pai, ser com cada coração, cada mente que vai receber os teus ensinamentos. Guia, Pai, profundamente todo o nosso ser em direção a Ti, a fim de que esse conhecimento, Pai, se transforme em atitude e glória para o Teu nome, honra para o Senhor, Deus, crescimento para o Teu reino, Pai, que a nossa vida, Senhor, cresça, floresça e frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Ser com cada ovelha Tua, Senhor, que vai receber os Teus ensinamentos e que esses ensinamentos possam alcançar muitas pessoas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então é isso. Vamos lá. Tá. Então, relembrando, né, no começo da aula eu falo, nós estamos estudando o credo niceno-constantinopolitano, seria a fórmula final credal dos concílios ecumênicos, né, e é o que é mais utilizado, tá bom? Então nós temos aí uma evolução do que é o credo apostólico já na sua evolução em termos de discussão da igreja durante os concílios. Então, esse surgiu no concílio de Nicéia. É o credo que a gente professa durante os nossos cultos. Então tá aí. Se você ainda não consegue recitar o credo de cor, decorado, então aprende aí. Eu tô nesse processo aí, eu também não sei tudo de cor não. Às vezes eu me perco nas versões dos credos, né? Mas isso aí tá aí pra gente aprender. Sempre vai ser, o nosso segundo slide vai estar aí sempre, tá bom? Bom, eu sempre trago essas também, né, que faz parte das aulas, dos primeiros slides, essa estrutura aí. Então tem uma proposta do padre Raniero Cantalamessa que ele vai falar que nós estamos estudando o credo a partir do plano do conhecimento. Por quê? A primeira proposta, como ele foi estruturado sistematicamente, parte do plano do ser de Deus. Então tudo parte de Deus o Pai, vai até o Filho e até o Espírito Santo. No plano do conhecimento de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, ele vem sobre nós, nos capacita a conhecer Jesus. E Jesus nos convida a receber Deus como Pai, assim como é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, é, a partir do plano do ser, tudo parte de Deus, vai ao Filho e chega ao Espírito. No plano do conhecimento, tudo parte do Espírito, nos faz conhecer Jesus, nos apresenta e nos convida a receber Deus como nosso Pai. E a metodologia como nós estamos estudando aqui é a partir do plano do conhecimento, tá bom? A gente começou estudando o Espírito Santo, o Filho Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Outra estrutura também que faz parte de como estamos concebendo esses estudos é que nós estudamos os artigos, primeiramente, quem Deus é como Espírito Santo, quem Deus é como Jesus, o Filho, quem Deus é como Deus Pai Todo-Poderoso. E agora nós estamos estudando o que Deus faz. Então, Deus Pai Todo-Poderoso é Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. É, o que Deus é como Criador não é só obra do Deus Pai Todo-Poderoso, é obra da Trindade. E a gente discursou isso na aula passada, esse é o slide que fala, né? A criação ela é uma obra da Trindade de Deus. Então, olha só como que a nossa estrutura de como nós estudamos o credo aplicado à criação de Deus embasa muito bem como que nós deveríamos conceber melhor a nossa relação com Deus enquanto Criador e criatura. Então, São Basílio é quem lança essa proposta. Ele fala assim: ó,
o caminho do conhecimento de Deus procede do único Espírito, através do único Filho até o único Pai. Então, inversamente, a bondade natural, a santificação segundo a natureza, a dignidade real se difundem do Pai por meio do unigênito até o Espírito. Aplicando à criação, este princípio afirma que na origem de tudo está o Pai, que cria através do Filho e leva à perfeição graças ao Espírito. Então, Deus cria por meio do seu Filho unigênito, conforme as Escrituras têm falado para a gente, né? E o Espírito Santo é aquilo que traz a beleza, dá forma, a harmonia, né? Então, o Pai é a causa principal, o Filho é a causa efetiva, através do qual todas as coisas são feitas. O Espírito Santo é a causa otimizadora. O Pai que faz existir através do Filho e leva à perfeição através do Espírito. Então, nós temos aí esses textos bíblicos para corroborar esse pensamento, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Então Deus cria, o Espírito Santo cria através do Filho, né? Então João 1:3 fala que tudo que existe só veio existir por causa de Cristo, por meio dele todas as coisas vieram a existir. E aí o Espírito de Deus dá forma à criação, o mundo só passa a ser mundo a partir da ação do Espírito Santo de Deus. E essa é uma verdade profunda que a gente não é acostumado a receber, né? Então, olha só, se a gente concebe Deus como o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, a gente não pode dissociar a Deus do que Ele é. Então, na sua essência, um dos atributos que nós estudamos aqui é que Deus é amor. Deus é amor, está lá em 1 João 4,16, e nós acreditamos no amor dele. Não há amor que não ame alguém ou alguma coisa, assim como não há conhecimento de alguém ou de coisa alguma. Então, por que Deus nos criou? Se nós estamos estudando a partir do conhecimento de Deus e sabemos já que Deus é amor, esse amor ele não pode ser vivido só para dentro de si, né? Um amor individual, um amor próprio, ele não é amor genuíno, ele é um amor egoísta, ele é egoísmo, né? Então ele perde a essência do que é amor, que é se interessar para fora de si, em alguém ou em algo, para benefício de algo, né? Porque a gente pode se interessar para o mal de algo, e aí não é amor, né? É o desprezo, é o ódio, tá bom? Então o amor é se interessar em benefício de algo, tá bom? Então por que Deus nos criou? Será que Deus estava cansado da eternidade, estar lá sozinho, solitário, ocioso? Ou como a gente vê em algumas piadinhas aí no mundo gospel, né? Será que a vida estava boa demais, ele quis arrumar um problema? Assim como quando criou a mulher para o homem, né? Adão estava bom demais no paraíso, e aí Deus cria a mulher para que a vida dele se torne mais emocionante. A verdade é que Deus não estava solitário, Deus não estava sozinho, Deus é uma trindade, essa família de amor que se relaciona entre si, mutuamente, reciprocamente entre si, para o benefício um do outro, tá bom? E aí Deus criou-nos, é o que diz o Catecismo Cidade Nova, Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. É totalmente justo que se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Catecismo, Nova Cidade, o autor Timothy Keller, tá bom? Então o nosso Deus que é amor é único, mas não é solitário. Gente, é a partir disso que a nossa aula hoje vai se apropriar, dando continuidade a esse Deus que é criador. Na última aula até a gente falou assim que Deus não é criador quando criou lá no começo desse tempo, desse mundo material. Mas ele não foi só criador, ele é criador porque ele continua criando, o seu poder de criação está sobre nós. No encerramento da aula falou algo interessante, né? O salmista se apropria desse poder criador de Deus, de criar a partir do nada, de criar com um poder divino que nada pode impedir, e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então a gente pode se apropriar e conhecer esse Deus criador que cria coisas em nós, que cria e forja em nós uma identidade que só Deus pode criar. Ser filho de Deus é algo que só Deus pode fazer por nós. Não é verdade que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas, né?
mas a todos quanto receberam Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa verdade, tá bom? Então Deus não estava solitário, ele estava vivendo em comunidade. E olha só como que conhecer Deus, o Criador, na Trindade, muda toda a nossa concepção. A Trindade é uma comunidade. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é intrinsecamente essencial do ser humano, está na essência do que é ser humano, parecer com Deus e viver em comunidade. É incompatível para a vida humana viver essa vida solitária, individualista, egoísta. Percebem como que quando a gente olha para o mundo sem Deus à nossa volta, o que a gente percebe é algo que foge do que é a sua essência, algo que foge do que é o propósito para o qual foi criado. E a gente olha para as escrituras e vê um propósito. Foi criado para algo, por meio de algo, por alguém, para atingir um tal objetivo. Então, criação denota para a gente propósito. Alguém criou para alguma coisa, alguém criou algo para tal objetivo. E é isso, a gente tem que pensar dessa maneira, né? Hoje a gente vai aprofundar essa questão, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, entender um pouquinho mais, tá bom? Porque essa revelação que Deus criou céus e terra, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, o reino, esse mundo que a gente vive, essa dimensão material com todas as suas infinitudes. Por exemplo, né, o universo é infinito, a gente não sabe onde estão os limites do universo. A gente olha para os céus e vê as estrelas que estão brilhando, mas essa luz ela foi emitida há bilhões de anos atrás e a gente não sabe se essas estrelas hoje ainda existem, mas o brilho delas está aqui para a gente ver. É, o mundo invisível, mundo espiritual, seres celestes, os seres espirituais. A Bíblia do Antigo Testamento principalmente vai falar sobre os Elohims, que são seres espirituais, e Deus é o Elohim dos Elohims. Talvez você já tenha escutado essa palavra, né? Então é Deus dos deuses. Elohim é uma palavra do plural, chama deuses, né? Então seres espirituais, celestes, são deuses. Mas Deus é o Deus dos deuses. Algumas vezes nos Salmos a gente vai ver o salmista falando assim: eu te adoro entre os deuses ou entre os anjos, né? Então é dessa palavra que está falando. Deus criou tudo isso. Tudo é criação de Deus e Deus se destaca da sua criação. Ele não é criado e não é a criação. Isso também vai mostrar para a gente uma resposta quanto ao paganismo, do qual a igreja tanto tempo precisou dar respostas e combater também, né? Paganismo no panteísmo, onde Deus está em tudo, o espírito, por exemplo, né, o espírito da selva, o espírito do mal, o espírito dos céus, esse espírito, essa divindade que está nas coisas, isso se chama panteísmo, né? Ou toteísmo, onde existem pequenas coisas ali que vão denotar sobre o ser de Deus que as pessoas vão se apropriar. Tem animismo, o espírito, por exemplo, do leão, o espírito dos animais selvagens que os guerreiros principalmente se apropriavam para poder combater. Entende? Então, a gente vê que Deus ele não é a sua criação, ele é o Criador e por isso confere a Deus direito sobre nós, sobre a sua criação, e nós lhe devemos reverência, nós lhe devemos submissão, porque ele nos criou, ele é o nosso dono, nós somos dele, tá bom? E a nossa aula hoje também vai falar exatamente sobre isso. Crer que Deus é criador significa que ele criou cada um de nós, com implicações profundas. Então, a gente parte de um mundo, de uma realidade que Deus criou todas as coisas para entender o nosso lugar nessa criação. Se Deus, ele não é a criação, ele é o criador, depende de todas as coisas, ele faz nós, os seres humanos, para receber essa revelação. Por mais que os salmos falem assim que Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então tudo na criação está oferecendo a Deus um hino de louvor, tá? Mas nem toda a criação consegue ter essa revelação que Deus criou e criou com propósitos. Então nós temos alguns textos na Bíblia que vai mostrar por que nós temos uma característica diferente do resto da criação. Porque Deus nos criou homens, seres humanos, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, né? E aí
nós temos algumas coisas que Deus comunica com a gente. Alguns atributos divinos são comunicados conosco, que não é comunicado com os animais, que não é comunicado com as plantas, tá bom? Então nós temos algumas propriedades para entender como Deus ou conceber Deus como criador e nós como criaturas nos confere um lugar diferenciado nessa criação. E que lugar é esse? É um lugar de responsabilidade de serviço, tá bom? Então, olha só, quais são essas implicações que a gente vai falar aqui hoje? Que existe uma afinidade entre Deus e os seres humanos, que nós pertencemos a Ele e que existe uma unidade e diversidade a partir dessa concepção da Trindade. Então, Deus, quando nos cria a sua imagem e semelhança. E o que é Deus? A gente já começou estudando sobre isso. Deus é uma trindade, é uma família que se relaciona em amor. Deus não é só uma pessoa solitária, Deus é três subsistindo na mesma essência, na mesma substância, mas com personalidades diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Entende? Então existe uma comunhão entre esses seres aí. E o que é essa criação, né? Esse lugar, esse mundo que a gente sabe que existe, tanto o mundo criado, céus e terra material, e o mundo criado espiritual, de coisas visíveis e invisíveis. Então, olha só, a criação é o palco em que se encena o grande drama da redenção. Ao nos redimir, Deus entrou como um de nós no mundo que criou. Está lá em 1 João 1,14. O Criador entrou em sua criação para restaurá-la. Então Deus cria esse mundo porque Ele é amor. E aí, porque Ele é amor, Ele ama a sua criação. Na última aula eu também falei sobre uma experiência de escola bíblica que a gente foi criar uma criatura nova. Desenhamos no quadro lá só um corpo e cada um ia colocando um elemento para esse corpo até virar uma criatura. E saiu um monstro. Depois essas pessoas que criaram, né, cada um botou lá a sua opinião sobre essa criatura, foi incapaz de amar aquilo que ela criou, porque não criou com amor. Então imagina só Deus trazendo à existência as coisas só com sua palavra, por meio de Cristo as coisas vão sendo feitas, o Espírito Santo vai lá trazendo à perfeição essas coisas. Mas o homem é criado diferente. Deus desce, forma um homem com as suas mãos, dá forma a um boneco de barro, né? E sopra na sua narina o seu espírito, o fôlego de vida, e o homem passa a ser vivente. E aí esse homem agora é a imagem e semelhança de Deus por alguns motivos que a gente vai falar aqui ainda. E acontece algo terrível nessa história, nesse grande drama, né? Como está falando aqui. Qual é? O homem pecou. O pecado entrou nessa criação, a morte, e começou a tentar desfigurar a boa criação de Deus. Tudo que a Trindade fez, colocando ordem no caos, o pecado vem tentando trazer caos para dentro do mundo ordenado. Então, essa resistência ante Deus, esse pensamento de se opor a Deus, às suas ordens, à sua maneira de ser, é o que o pecado vem promover no meio da criação de Deus, como sendo fruto da rebelião contra Deus. Tanto a rebelião humana quanto a rebelião dos seres celestes também. A gente sabe que Satanás ele se rebelou contra Deus e existem alguns seguidores deles no mundo espiritual que vêm tentando trazer a destruição desse mundo a todo custo, né? Então é nesse cenário que Deus invade a criação, se reduz a um de nós na pessoa de Jesus para redimir a sua criação. Então essa redenção não acontece do dia para a noite. Deus ele não estala os dedos para resolver o problema na criação. Deus ele se envolve com a humanidade. Deus se torna um ser humano. Ele morre por amor, se entrega para que toda a criação possa ser levada à sua plena perfeição. E é o que a gente está caminhando para ser quando chegar ao fim desse tempo. Esse tempo em que a criação foi amaldiçoada pelo pecado e pela morte, ele está chegando ao fim. Jesus ele dá o começo do fim desse mundo amaldiçoado. E aí quando Jesus retornar, a gente vai ver novos céus e nova terra, vida plena e perfeita, sem pecado, sem medo, sem dor, sem nada disso, né? Tudo que atrapalha a boa criação de Deus vai ganhar o seu fim. Essa é a nossa esperança, tá? Então, um Deus que cria lá no começo, ele não abandona a sua criação, ele
empenha o seu poder divino criador para sustentar a sua criação, para renovar a criação, e ele se entrega para que a sua criação atinja o seu potencial perfeito. E é a nossa esperança. Olha só que coisa maravilhosa. O Deus Criador continua criando e está criando mais ainda novos céus e nova terra. O poder criador de Deus não tem fim. Bom, então, olha só. A gente entender o nosso lugar na criação e, como a gente falou, essas implicações de ter sido criado por Deus, seres humanos, qual é o lugar do homem nessa criação? A primeira implicação que a gente falou lá foi que a gente tem uma afinidade com Deus. Existe afinidade entre Deus e os seres humanos. Como que é isso, Rafa? Gente, como é que vocês pensam que os animais, vamos especificar, né? Vamos pegar um animal diferente assim, uma ema glorifica a Deus, um papagaio glorifica a Deus. Como que seria o papel de um papagaio cuidar da criação de Deus? Será que ele teria esse potencial todo? Não, né? Então, o relato da criação do Gênesis mostra que Deus, ao criar os seres humanos, estava oferecendo a essa criação uma oportunidade de ser cuidada, zelada por alguém que se parecesse com Deus. Esse é o primeiro quesito que a gente precisa entender sobre ser imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano ele tem uma capacidade de se conectar com Deus que o resto da criação não tem, porque alguns atributos foram comunicados, como a justiça, o amor, o domínio, o cuidado, né, o zelo, tá bom? Então a gente tem capacidades de representar Deus na criação para cuidar da criação. Deus inicia a sua criação trabalhando, e aí, quando a criação está pronta, Deus cria o homem, né, lá no sexto dia, e fala: agora continue o trabalho de Deus. Deus confere a gente uma dignidade de fazer o seu trabalho. E esse relato ele surge porque o povo judeu, quando sai do Egito, depois quando sai da Babilônia, eles estão restaurando, resgatando essa história. Mostra que existe uma resposta diferente quanto às outras religiões pagãs lá no Crescente Fértil, no Antigo Oriente. Enquanto os outros deuses criavam seres humanos com questões degradantes, com questões indignas, ou seja, por exemplo, em algumas religiões o homem surgia a partir do assassinato de um deus. Então, o sangue de um deus derramado na terra fazia surgir seres humanos. E esses seres humanos eles se tornavam escravos dos deuses para fazer trabalhos que deuses não eram dignos de fazer. Ou assim, ia macular a dignidade dos deuses. É nesse sentido, tá bom? E aí, Deus, o Deus hebreu, ou o Deus do Antigo Testamento do povo judeu, que depois atinge a sua plena revelação em Jesus, e os cristãos estão absorvendo toda essa história, ele cria o ser humano e fala assim: olha só o que eu fiz, agora continua o meu trabalho. Eu vou conferir a você algumas ferramentas para se parecer comigo. E diante disso tudo, a gente vive uma maneira de diferente do resto da criação de se relacionar com Deus. É por meio do amor. E lógico, né, a nossa capacidade de amar é bem diferente da capacidade de um cachorro, por exemplo, né? Então, o cachorro ele pode mudar de residência se ele for muito bem tratado em outro lugar, ele vai assumir aquele dono ali e tem mais a ver com o instinto dele de se sentir bem e tal, né? Os animais são bem assim, né? Tá? E a gente tem uma maneira diferente de se relacionar. O Santo Agostinho vai associar isso à nossa capacidade de amar ou de buscar aquilo que a gente mais se interessa. Olha só o que o Raniero Cantalamessa está falando para a gente aqui. Ó. Para desenvolver nosso potencial de seres humanos, precisamos nos relacionar com Deus. Olha que afirmação é essa. Se a gente crê que Deus criou tudo, Deus criou cada um de nós precisamos entender que nosso lugar na criação é um lugar de representar Deus e se relacionar com Ele. Nós só conseguimos ser seres humanos plenamente se estamos em relacionamento com Deus. Ser humano de verdade é ser imagem e semelhança de Deus. Ser humano de verdade é estar em conexão com Deus. Então nós precisamos nos relacionar com eles para atingir o nosso potencial de ser humano.
humanidade está intrinsecamente ligada com relacionamento com o Deus Criador. Então, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, e é o que o Raniero Cantalamessa está dizendo no seu livro, ele vai dizer assim, ó, sentimos-nos insatisfeitos, incompletos, enquanto não começamos a nos relacionar com o Deus que nos criou e nos redimiu. Então, o ser humano ele vai invadindo o mundo criado, ele vai deturpando as coisas criadas, ele vai abandonando a verdade de Deus. É o que está lá em Romanos capítulo 1. Se você quiser, depois procure e leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, né, que Paulo vai falar que todos estão indesculpáveis diante de Deus, porque Deus é, conferiu ao ser humano a capacidade de simplesmente olhar a criação e saber que tem um Deus. Deus se revela na sua criação. Existe uma revelação geral na criação de que existe algo criado, alguém que criou, alguém que pôs ordem. O mundo jamais seria esse mundo se não fosse alguém que criou. Mas aí o pecado ele vem desfigurando que essa imagem e semelhança de Deus. Os homens começaram a idolatrar. E aí Deus simplesmente deixa esse homem à sua própria sorte, no sentido de que tá, você, é o que você quer, vai lá. Isso é uma maneira até de Deus trazer juízo sobre a vida do homem. Deixar que o homem siga os seus próprios maus caminhos de autodestruição, para que ele mostre o seu verdadeiro amor. Qual é o amor? De entrega, de redenção, de livrar da morte e da escravidão, tá bom? Então, o ser humano sem Deus é essa criação que a gente está vendo hoje aí, caída, desfigurada. Pessoas egoístas, pessoas vazias, pessoas superficiais, pessoas falsas, pessoas interesseiras. É o que mais sobressai hoje no nosso mundo, né? E não é só hoje, é desde que o mundo é mundo, desde que Adão pecou lá no Jardim do Éden. Esse drama começa lá no Éden, quando o homem se rebela contra Deus. E aí traz toda essa história dramática que precisa ser redimida, porque Deus cria e ama a sua criação, e ele não pode deixar a sua criação caminhar para o seu auto-extermínio. Ele invade como um ser humano para poder viver como um de nós, viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para que a gente possa viver a sua ressurreição, né? Então, sem Deus, o ser humano ele só é uma imagem caída, deturpada, desfigurada desse Deus Criador Todo-Poderoso. Com Deus, a gente passa a ser esse potencial de humanidade, que é o que a Bíblia trata como o que é o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Sem Deus, a gente se sente totalmente incompletos, insatisfeitos, vazios de si, né? Sempre. Então a gente vê que o mundo ocidental, o mundo oriental, ele sempre produziu muita escritura, poesias, literatura, produziu religião, produziu arte sobre essa grande tragédia humana, essa sensação de desorientação, solidão, isolamento que muita gente sente, como que o ser humano se vê sem Deus é uma maneira assim até deprimente de se olhar. Sozinho nesse mundo, preso dentro de um corpo que ele acha que é um objeto, é, incapaz de muitas coisas, incapaz de sair para poder ganhar os céus, ou incapaz de poder descer as profundezas do mar e conhecer mais. A ciência facilita um pouco tudo isso para a gente, mas ainda é quase nada perto do que a criação toda é para a gente, né? E sem Deus a gente não vive com esperança. A morte põe um fim a esse mundo criado, esse mundo material. O materialismo prega muito bem isso, né? Depois da morte não tem mais nada. E aí o que resta? Não resta nada a não ser desespero, dor, vazio. Essa imagem que tem aí ao lado é o Blaise Pascal, grande filósofo e matemático. E ele veio dizer que há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. O homem ele é um ser que tem um vazio dentro de si e ele busca preencher isso de várias maneiras, tá? Então, como as pessoas às vezes estão expressando a sua loucura de vida, buscando nas drogas, na bebida, o jeito desenfreado de exercer a sua sexualidade, buscando sempre ganhar mais dinheiro, possuir mais, mostra um vazio que ele está tentando preencher de muitas maneiras. O cristianismo afirma que essa situação pode ser transformada quando nos envolvemos numa relação pessoal com o Deus que criou o mundo e cada um de nós e fez com o objetivo de nos amar.
Gente, olha só que o credo ele resume em poucas palavras e que aprofunda muito quem nós somos. Crê que Deus Pai Todo-Poderoso é criador dos céus e da terra, que ele tem um poder de criar, que continua criando, continua sustentando a sua criação, que ele é amor e a sua relação conosco é a relação de amor, nos traz segurança, que a gente não precisa buscar a aprovação das pessoas para poder ser feliz, para poder viver, que a gente não precisa buscar satisfação nos bens, nas coisas, nas situações, nos prazeres, nas emoções, se a gente vive uma relação pessoal com Deus que nos criou. Por quê? Porque nele nós temos tudo, nele nós somos um potencial verdadeiro do que é humanidade, ser humano de verdade. Quando nós cremos que Deus, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, inclusive de nós, olha só que coisa profunda. Esse Deus, ele criou com um grande propósito. E não foi de ser uma criança com uma lupa, nem uma criança que queima formigas com a lupa, né? De produzir o mal, o adubo, com malvadeza, né? É um Deus que criou com amor, que nos criou para cuidar daquilo que Ele criou, nos confiou essa missão e esse propósito de sermos a sua imagem e semelhança, e a partir do relacionamento com Ele, porque nós o amamos, nós podemos lidar com o mundo à nossa volta muito melhor, de forma muito mais responsável, e entender que o nosso lugar nessa criação é um lugar de ser amado. O objetivo de Deus nos criar é nos amar. E mesmo que a gente pise na bola, mesmo que a gente se rebele contra ele, nada disso vai pegar Deus de calças curtas, né? Vai pegar Deus de surpresa. Deus nos amou e nos amou a ponto de se entregar, de morrer por nós. Eita, que amor maravilhoso, não é mesmo? Bom, vamos passar para o próximo ponto. Inclusive, antes de passar para o próximo ponto, tem essa imagem aqui de Santo Agostinho. E se existe uma afinidade, uma maneira de nos conectarmos com Deus, como que a gente se vê nesse mundo como representante de Deus para zelar da sua criação, ser um representante que recebe a revelação de Deus e vive a partir dessa revelação. Santo Agostinho ele expressa isso no seguinte pensamento: Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então, toda essa inquietação do coração humano, essa corrida dos prazeres, de saber quem nós somos, de criar coisas à nossa volta para tentar preencher o nosso vazio, ele está resumindo no vazio de Deus. Enquanto a gente não repousar em Ti e no Senhor, o nosso coração continuará inquieto. Gente, essa mensagem ela é poderosa, principalmente para os nossos dias. Como que a demanda por psicólogos e psiquiatras aumentou, vamos botar assim, ó, nos últimos 5 anos, que a partir da pandemia houve uma demanda muito mais expressiva sobre essas medicinas comportamentais, emocionais. Já parou para pensar nisso? Que toda inquietação humana, do coração humano, ela ganha respostas e ganha satisfação em repousar no Senhor. Eu não estou falando contra terapias, né? Contra psicólogos, não, gente. Psicólogos e terapias fazem parte da graça comum de Deus e da provisão de Deus de nos amar e de encontrar soluções para as nossas demandas pessoais. Mas é, mesmo as nossas emoções sendo tratadas por psicólogos, elas podem ser tratadas fora dessa realidade de Deus, sem entender quem nós somos e sem entender quem Deus é para nós. Por isso é importante a gente se lembrar sempre que o centro de toda a existência, de todo ser, de toda a vida está no Senhor, porque Ele é o Criador e todo o sentido da vida e todo o propósito da vida, seja a vida humana, seja a vida animal, seja a dinâmica dos recursos naturais, o céu, o mar, a terra, tudo se encontra no Senhor que criou todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Ó. A segunda implicação que a gente colocou foi que nós pertencemos a Ele. Entender que Deus nos criou mostra que nós temos afinidade com Deus.
Existe uma afinidade entre Deus e os seres humanos, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para fazer o trabalho de Deus, né? E mostra que nós pertencemos a Ele. Nós não somos de nós mesmos. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por um preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Gente, Deus nos criou para a sua glória. Deus não nos criou para a gente poder ser aquilo que a gente quisesse. Deus nos criou para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. E até porque, sem Deus, nós somos escravos da morte do pecado. E nós fomos redimidos. Nós fomos resgatados desse lugar de morte, dessa situação de decadência física, moral, espiritual, é, de essência do nosso ser, da profundidade que nós somos. Sem Deus é só morte e podridão. Então Deus pagou um alto preço. Que preço foi esse? A morte de Jesus. Para quê? Para que a gente viva para a sua glória. Porque nós não somos de nós mesmos. Então, entender que Deus nos criou, entender que nós pertencemos a Ele e não a nós mesmos. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós devemos fazer aquilo que Deus quer. Nós não podemos ser aquilo que nós desejamos ser. Nós devemos ser aquilo que Deus deseja que sejamos. Olha como que esse pequeno versículo confronta muito o pensamento da nossa época, onde as pessoas elas agora não se reconhecem mais, nem a partir da sua biologia, nem a partir do seu comportamento, começaram a inventar várias maneiras de se expressar sexualmente, psicologicamente, afetivamente. A gente já não sabe mais como é que chama ele ou ela, né? Assim, sem, sem entrar nos detalhes da guerra sexual que a gente está vivendo hoje em dia, né? Desses conflitos aí. Mas entender que Deus nos criou, que nós não somos de nós mesmos, responde muitas coisas disso aqui. E não que a gente deva obrigar o mundo a ser tudo isso que nós entendemos a partir dessa revelação, mas que nós devemos nos render aos desígnios do Senhor. Deus nos criou com propósito, nos criou com amor, nos redimiu, se entregou até a morte de cruz por amor e nós devemos a Ele submissão, nós devemos a Ele obediência, nós devemos a Ele reverência e, portanto, nós devemos aceitar aquilo que Deus escolheu como vida para nós. Essa é uma verdade importante quando nós entendemos que Deus, o Criador dos céus e da terra, nos criou pessoalmente e nós temos um lugar especial na sua criação. Mateus 22, 21 é uma parte da conversa que Jesus está tendo com seus discípulos sobre a cobrança dos impostos. E as pessoas perguntam para Jesus lá se é lícito pagar o imposto. E a resposta de Jesus é: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando surge essa história sobre deve ser lícito pagar imposto ou não, e Jesus fala dê a César o que é de César, ele manda entregar uma imagem, ou assim, o que está em discussão é o dinheiro. E o dinheiro está estampado à imagem de César. Então Jesus fala assim: o que está estampado aí? Não é a cara de César? Então dê a César o que é de César. E o que é que está estampado em nós? Está estampado em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós somos dele, e porque a imagem de Deus está em nós, nós somos dele, devemos dar a ele aquilo que nós somos. Então tudo que envolve o nosso ser, devemos entregar ao Senhor. E o que envolve o nosso ser? As nossas emoções, as nossas capacidades físicas, mentais, espirituais, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa fala, todo o nosso ser, tudo que existe em nós pertence ao Senhor, porque Ele estampou em nós a sua imagem e semelhança. Isso tem infinitas implicações, eu não queria nem entrar aqui nos detalhes, né? Talvez uma maneira bem sucinta de estudar isso seria a doutrina da mordomia cristã. Gente, Deus não quer só o nosso coração. Quando a gente fala assim, aceita Jesus, tal, as pessoas dizem, Deus quer o seu coração. Deus não quer só o coração. Deus não quer só o seu dinheiro quando a gente vai tratar dos dízimos, né? Deus não quer só que você separe o domingo para ir à igreja. Não é só um tempo da sua semana.
tudo que você faz, todo o nosso ser pertence ao Senhor e tudo deve ser empregado para a sua honra e para a sua glória, porque nós temos a sua imagem, nós somos dele, né? Então existe uma coisa, um vínculo de pertencimento. E se nós pertencemos a Deus e não a nós mesmos, que maravilha é saber que nós pertencemos àquele que nos ama, aquele que é amor, e nada do que ele faz está dissociado de quem ele é. Então tudo que Deus vai fazer, ele faz nos amando. Deus não simplesmente faz com amor, ele é o amor, a fonte de todo amor está em Deus. Nós devemos permanecer no seu amor. Não é isso que João vai falar para a gente? Eu queria trazer aqui esse texto de Isaías 43, versículo 1 e 7. O Deus Criador toma posse de quem nós somos. E nessa maneira dele se relacionar com Israel, Israel se vê abandonado por Deus porque chegou o momento do juízo. Os seus pecados são muito grandes. Os seus pecados agora estão sendo cobrados. E Israel fala: Deus me abandonou, agora eu vou morrer. E aí Deus usa o profeta para falar a seguinte mensagem e diz assim, ó, Isaías 43, versículo 1 até o 7. Mas agora diz o Senhor que te criou. Estamos falando do Deus Criador, o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, diante de toda a situação que existe adversa ao povo de Israel, do cenário catastrófico, de dor, de luto, de sofrimento, de expatriação e de escravidão que está rondando a realidade do povo de Deus, Deus lança essa mensagem. Não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo nome, tu és meu, nós somos de Deus. E o que isso implica na vida do povo de Deus? Olha só o que Deus fala: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, gente, porque nós somos de Deus, porque Deus se relaciona com a gente, porque Deus está envolvido e trabalha com amor a nosso favor. Nada dos perigos que a gente passar vai tirar a gente, tirar a nossa vida e vai tirar a gente das mãos do Senhor. Nada vai poder nos afligir, porque nós somos do Senhor. Versículo 3: Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: dá, e ao sul: não retenhas. Trazeis os filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Olha que maravilha é poder pertencer a esse Deus. Olha que maravilha é não ser de nós mesmos, não ser senhor de si próprio. Gente, uma vida humana, ela é muito complexa. Quem é pai aí deve entender muito bem o que é criar uma pessoa. Você dá todo o amor, você ensina, mas nada garante que esse ser vai ser exatamente aquilo que você planejou para ele. Pode ser que você pense que seu filho um dia vai ser um advogado, vai ser um funcionário público, e quando ele se torna adulto, você vai parar na porta de uma cadeia. Pode ser que você planejou muitas coisas para o seu filho, ter uma família, ser uma pessoa que vai criar coisas novas, vai ser uma pessoa importante para o país, mas esse filho nem chega ao fim da vida, nem chega à idade para realizar tais coisas, porque existe muita incerteza e muita complexidade na vida humana, e as decisões que cada ser humano toma, elas mostram ou revelam ou expressam uma maneira de se relacionar com Deus. Será que nós somos senhores de nós mesmos, muitas vezes tomando decisões sobre o que eu faço com o meu tempo? Não é o tempo que eu dedico para Deus ou o tempo que Deus queria que eu dedicasse para tais coisas. O que eu faço com o dinheiro que vem às minhas mãos? O que eu faço com as pessoas que estão ao meu redor? O que eu tenho feito com as oportunidades que vão surgindo, as portas que vão abrindo? Tudo isso vai revelando se nós cremos de fato que nós somos de Deus e devemos a Ele submissão, ou nós somos dele, porque nós somos dele, o nosso tempo é um tempo remido para o Senhor,
os nossos recursos financeiros estão envolvidos para o Senhor, para o crescimento, sustentação e ampliação do reino de Deus, para as boas obras, né, de sustentar outras pessoas, sustentar não, mas auxiliar outras pessoas que estão em situação de necessidade. Gente, existem muitas maneiras de a gente entender e expressar o nosso lugar diante de Deus. E qual é a contrapartida de Deus? Que nós somos dele. Que os perigos desse mundo são incapazes de superar o poder de Deus quando ele está nos cuidando. Que os poderes desse mundo, os governos, as riquezas do mundo, as autoridades, os poderosos desse mundo, tanto os poderosos que são seres humanos, quanto os poderosos que são espirituais, são insuficientes para combater esse Deus Todo-Poderoso. Olha só que grandeza é saber que nós somos dele. Deus fala para sua criação dar e para os governos do mundo, ou para quem quer que seja, e eles têm que dar a Deus. Não retenhas e trazer os seus filhos. Olha o cuidado de Deus. Tudo que Deus cuida, tudo que Deus gera e vive para a sua glória é cuidado por Deus. Tem a proteção de Deus, tem a mão estendida de Deus, tem a imagem de Deus estampada para mostrar: é meu, fui eu que remi, eu chamei pelo meu nome. É um Deus relacional e que conhece os seus filhos, a sua criação. Então nós temos afinidade com Deus, porque dentre todos os seres da criação, nós estamos num lugar privilegiado de continuar o trabalho de Deus. E saber que Deus, o Criador dos céus e da terra, nos criou pessoalmente, mostra que nós pertencemos a Ele, nós não somos dele, devemos viver para a sua glória. E esse texto de Isaías aí é um texto que queima no meu coração, né? É, não temas nem te espantes, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha só, gente, se eu fosse só ser guiado pelo meu entendimento, pela minha esperteza, acho que eu não estava mais vivo não. E você pode ter certeza que a sua vida também estaria em plena destruição, em plena desgraça, franca destruição, porque nós somos incapazes de exercer um governo de vida assim tão harmonioso, tão pleno, sem o Deus Criador. Ele sabe o que está fazendo. Deus criou a sabedoria para poder criar a sua criação. Olha só, Deus quando cria, a sabedoria está presente lá para poder a criação de Deus vir de forma sábia. Deus não só criou e jogou pro alto, não. Deus criou com sabedoria, com amor, com propósito. Nós fazemos parte disso. É consolador quando a gente diz no credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tem uma pontinha de Deus em nós que está expresso nessa verdade aí, que Deus criou e criou a gente com um grande propósito. Bem, bom, a terceira implicação é sobre unidade e diversidade. Até outro dia eu estava, depois da aula, conversando lá com a Iete, com a Ione, e eu abri um parênteses e falei: depois a gente vai falar sobre isso. Olha só, tá vendo essa imagem do lado aqui? Ó? É a imagem da Trindade. Então, Trindade é Deus se relacionando consigo mesmo em três pessoas. E a gente vê aí, ó, que são três pessoas da mesma natureza, da mesma substância, mas com personalidades diferentes se relacionando. Eles estão assentados numa mesa, ou mostra ali de forma mais é, artística a criação, né? Deus envolvido com a sua criação muito pequenininha. Deus observa de fora a sua criação, mas Deus se envolve. Deus se envolve não só criando, né, mas redimindo. Mas também a gente não pode passar de lado uma verdade sobre a doutrina da criação, do homem e da mulher, né? A criação humana. Gênesis 1, 27 vai dizer que Deus os criou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então existe uma certa diferença entre criar a imagem e semelhança e por que, ou a conexão, o propósito de ser criado macho e fêmea. Então vamos lá. Deus criou o ser humano para ser parecido com ele aqui nessa criação material, né? Então, se um homem é a imagem e semelhança de Deus, os animais não são, o céu, a terra, o mar não são,
Só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos dentro de nós algo que é muito parecido com Deus. Deus é uma trindade relacional. Ele se relaciona, essa família de amor que se ama mutuamente, se relaciona entre si. E isso é a trindade, isso é próprio do ser de Deus. Ele não seria o Deus cristão, né? Pelo menos assim, o Deus cristão ele não seria Deus por ser amor se ele não fosse uma trindade. O islamismo, por exemplo, tem uma dificuldade de conceituar Deus Alá, porque Deus Alá ele só é Deus, uma única pessoa, e ele é difícil conceituar um amor vivendo nessa situação de solidão. Nosso Deus ele não é um Deus solitário. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus mostra que o Pai, Filho e Espírito Santo são amor. Estar em comunhão e em relação entre si é seu próprio ser. Como eu falei, se Deus vivesse só uma única pessoa em si, a gente comprometeria essa imagem de que Deus é amor. E a revelação de Deus nas Escrituras é que Deus é amor, tá bom? Então, viver o amor comunitário é isso, é o amor genuíno. Eu tenho que amar para fora de mim alguém ou algo para o bem da outra pessoa, sem esperar o retorno disso. E é isso que acontece na Trindade, tá bom? Então a Trindade não pode permitir, portanto, que o homem viva só. Ele não seria mais a sua imagem. Olha só, Deus criou o homem, tá lá na criação. A gente vê o relato de Gênesis 1, Gênesis 2. Deus criou um homem e de repente Deus fala assim: olha, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. E aí Deus cria macho e fêmea. Por que as escrituras não se ocupam em falar que Deus criou dois homens, dois seres humanos, mas que Deus criou macho e fêmea? Faz parte do ser de Deus se relacionar com algo diverso de si, né? Então é a mesma substância, é Deus, mas são pessoas diferentes, com personalidade diferente. E se Deus cria dois homens masculinos ali, ou duas mulheres, ou dois seres assexuados iguais, ainda assim ia comprometer o que é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não se relaciona com exatamente igual a si, mas um que é da sua mesma essência com personalidade diferente. Então, homem e mulher em conexão, eles são imagem e semelhança de Deus. Não é bom que o homem viva só porque ele deixa de, ou ele compromete, não é que ele deixa, mas ele compromete a imagem de Deus. Ele não se torna a imagem de Deus completamente. Homem e mulher só se tornam completamente humanos, atingem seu potencial de humanidade plenamente, homem e mulher. E como que isso responde para a gente algumas coisas referente à sexualidade humana? Por que, que a gente pode olhar para a homossexualidade, por exemplo, tá, gente? E ver que isso está fora dos padrões bíblicos. Por que, que a gente não pode simplesmente falar assim, é pecado? Poder pode, né? Mas isso não responde. E a gente vai olhar, por exemplo, assim, essa guerra sexual que existe hoje e as pessoas homoafetivas vão olhar para nossa fé e falar assim, isso aqui é só preconceito. Porque só fala que é pecado. E quem é pecador vai para o inferno. Entendeu como que as coisas vão caminhando? É porque falta um pouco de entendimento até da nossa parte para poder explicar isso melhor. Por que, que os padrões de homoafetividade eles fogem dos padrões criativos de Deus? Porque Deus ele subsiste em três pessoas com personalidade diferente, amando para fora de si. E esse amor ele precisa ser um amor mediado. O pai ama tanto o filho ama tanto o pai, e esse amor que une eles dois, o amor mediado é o Espírito Santo. Uma relação homoafetiva, por exemplo, assim, eu vou me resumir a isso aqui porque não é o foco da nossa aula discutir a sexualidade, só estou dando um exemplo de como a Trindade mostra a nossa imagem e semelhança de Deus e aponta até para uma sexualidade, até para isso, tá bom? Mas existem muitos outros aspectos. Então, olha só, é, na homossexualidade, as duas pessoas do mesmo sexo, elas têm uma relação mediata. Uma mulher sabe muito bem como que os, uma mulher funciona biologicamente para ter prazer. Ela não precisa ser ensinada para isso. Ela vai lá e funciona porque daqui a pouco
vai existir uma recíproca e simplesmente se trata de prazer, tá? Tô sendo assim bem sucinto, bem leve, bem raso, tá bom? Não tô aprofundando aqui, gente, não quero gerar discussões, eu só tô mostrando como que a gente consegue observar a sexualidade a partir da Trindade, tá? Uma relação heterossexual, ela precisa de mediação. Um homem, ele tem a biologia masculina, uma mulher a biologia feminina. Então, o homem para poder se relacionar com a mulher, ele precisa saber aprender com a mulher como que funciona, para oferecer à mulher satisfação e prazer, uma relação harmoniosa, uma relação saudável, uma relação mediada. Precisa se aprender, porque uma relação entre iguais, ela não tem diversidade, ela só é uma, uma relação unilateral, ela só é uma relação é, unitária. E aí a gente vai ver que essa diversidade expressa na Trindade também se reflete na criação de homem e mulher, macho e fêmea, com o propósito de expressar a imagem e semelhança de Deus, se relacionar com um que é da mesma natureza humana, mas com personalidade diferente, macho e fêmea, biologias diferentes, onde a união e a junção desses expressa mais ainda o que é essa unidade do ser de Deus. Pessoas diferentes se comunicando, se relacionando intimamente, tá bom? Porque o expoente, o ponto principal dessa relação é a intimidade. Homem e mulher eles são feitos macho e fêmea não só para serem amigos, para serem colegas de trabalho ou colegas na criação de Deus. Eles são feitos para poder se unir e atingir um mandato criacional, crescer, multiplicar e dominar a terra, formar sociedade, formar famílias, para adorar juntos ao Deus Criador. Então, Deus cria com propósitos para expressar quem Ele é, e a própria criação da biologia humana expressa essa unidade e diversidade que existe na Trindade. Em algum momento a gente pode até falar melhor, mais profundamente sobre isso. Posso trazer algum professor teólogo para expressar melhor isso, tá bom? Mas não é o foco da nossa lição aqui. Isso foi só um exemplo de como que a Bíblia fala para a gente algumas coisas que respondem é, para a gente algumas demandas do mundo à nossa volta hoje. Porque a igreja ela é chamada para dar essas respostas à luz de seu tempo. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas sobre o Santo Atanásio, que quando formulou algumas crenças do cristianismo à sua época, ele estava dando resposta da sua época, e a gente também precisa dar essas respostas. Então, por que que, por exemplo, né, a homossexualidade ela é pecado? Porque foge dos padrões divinos. Como? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma trindade relacional que se relaciona de forma unitária, numa unidade, uma diversidade de pessoas. Não são pessoas iguais, são pessoas com personalidade diferente, da mesma essência, da mesma natureza. O ser humano é isso, entende? E aí a gente se rebela contra Deus e mostra rejeição aos propósitos de Deus quando a gente não aceita os desígnios de Deus para a nossa vida. A nossa biologia, a nossa, é, a nossa condição como filho criado de Deus, como chamado ao arrependimento e muitas outras coisas, tá? Eu vou só abrir parênteses aqui para homossexualidade, porque toca nesse sentido aqui para o nosso tempo de hoje, um dos sentidos, né? Então Deus cria macho e fêmea porque existem complementaridades. Existe igualdade no sentido de nós somos todos criação de Deus, homens e mulheres, mas também existe questões em que mulheres elas têm uma percepção melhores, outras os homens têm outras percepções diferenciadas, ambos se completam, ambos se complementam para atingir a missão de Deus no mundo. No essencial, nós somos todos iguais diante de Deus. É o que o próximo texto vai falar. Então, essa imagem aqui, ó, o Deus Criador na Trindade observa a sua criação e se envolve com a sua criação, e Deus cria quem vai ser o seu representante a partir do que ele é. É um ser que se relaciona. Seria incompatível um Deus criar um ser humano único que não se relaciona, não tem com quem se relacionar com outro igual a si, mas outro igual a si diferente dele, né? Não é assim que Deus é? Deus é igual Pai, Filho e Espírito Santo em essência, mas diferente em personalidade. É desse jeito que Deus nos cria, tá? E aí, olha só, Gênesis 2, vou abrir aqui pra gente ler aqui, ó. Gênesis 2, do versículo 18 a 21.
Gênesis 2, versículo 18. 18 diz assim, ó: O Senhor Deus disse: Não é bom que um homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Vou pegar aqui outra tradução. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor lhe formou. O 21 agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, olha só, meu povo. Esse texto vai nos mostrar assim que Deus fez o Adão a partir do pó da terra. Ele era um indivíduo sozinho. E aí ele começa os seus trabalhos na criação, zelando da criação, cuidando do jardim, dando nomes aos animais, tá bom? Existem muitas maneiras de compreender esse texto. Eu estou dando uma simples aqui, tá bom? E aí Deus olha para um homem diante da criação e fala, ó, tá faltando alguma coisa porque a gente não é isso aí. A gente não é solitário, a gente não é sozinho. Vamos fazer. O Deus fala, né, eu vou fazer alguém que lhe seja ajudador, auxiliadora. E aí Deus faz o homem cair no sono, tira a costela, faz uma mulher, o outro indivíduo, da costela de Adão. E aí, sabe aqueles pensamentos do mundo gospel? Fala assim, ah, Deus não tirou da cabeça para a mulher não dominar o homem, do pescoço, né? Não fez dos pés para não ser pisado, Deus fez da costela que está na lateral. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus tira da costela de Adão para mostrar que ele não tirou a mulher de outra substância. Deus não fez a mulher do barro de novo. Deus fez a mulher da carne do homem. Eles são da mesma natureza, eles são da mesma essência, da mesma substância. A mulher não foi feita diferente do homem, de um material diferente do homem. Portanto, isso mostra que existe uma igualdade de dignidade. Homem e mulheres dignamente são iguais diante de Deus. A mulher não foi feita de um material inferior, nem um material superior, nem de outro material, né? Foi feito da mesma matéria de Adão, ou seja, Deus fez uma semelhante a Adão. Mas semelhante não é igual, é diferente, né? Existe uma unidade de ser humano, mas existe uma diversidade de ser macho e fêmea. Deus é um, mas é diverso, não é assim que a gente aprende a Trindade? E olha como a Trindade traz o sentido para a criação de Deus, inclusive para a criação do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus, portanto não deve viver só. Solidão é incompatível com o ser de Deus. Porque Deus é amor, o amor tem que ser vivido para fora. E Deus faz o homem para amar e para ser amado. E amar quer dizer viver para fora de si e servir para fora de si. E Deus não faz o homem sozinho. Deus faz uma auxiliadora, uma mulher, alguém que vai estar junto, igual a ele, no sentido de substância, matéria, mas diferente de personalidade, tá bom? Então o Raniero Cantalamessa vai dizer assim, ó, no pensamento de Deus, homem e mulher se equivalem em termos de dignidade e de solidão. Portanto, ambos têm igualmente necessidade de se relacionar reciprocamente. Gente, uma pessoa ela não vive sozinha, isoladamente. E quando isso acontece, a gente mesmo entende isso como uma doença. É uma doença psicossomática, sei lá, uma doença psicológica, psiquiátrica. Uma pessoa que vive em isolamento, ela não é normal, tá bom? E esse individualismo que a gente vive hoje nos nossos dias, gente, isso aí é uma doença. As pessoas que querem viver só se relacionando virtualmente, é doença. Outro dia eu vi numa matéria, acho que ano passado, ano atrasado, um casal que deixou o filho morrer de fome porque vivia jogando videogame, ou seja, vive no mundo virtual sem se relacionar com pessoas, não se relacionava nem com seu próprio filho e deixou o filho morrer de fome. E essa maneira que os nossos tempos têm incentivado as pessoas a viverem em isolamento, ostracismo, né, fechada para dentro de si, sem compartilhar, sem viver a vida, é,
várias ideologias de Red Pill, por exemplo, né? Os homens querendo submeter as mulheres a um padrão que é diabólico, vamos falar assim, é diabólico, né? É, o feminismo, que querem levar as mulheres para si, são um lugar acima dos homens. Eu até entendo assim, a dor que o movimento feminista lhe reclama, a dor legítima. Sempre existiu muita injustiça com o gênero feminino. Sempre existiu e é legítima essa dor. A gente deveria escutar melhor as dores disso e ser um lugar de resposta e de justiça para esse mundo. Talvez você não conheça, mas é muito comum a gente ver mulheres que são agredidas dentro de casa, são humilhadas pelos seus maridos, pessoas que vivem uma vida deprimente porque não tem mínimo de dignidade da sua família, do seu companheiro, no trabalho. Gente, é terrível, é legítimo a dor, sabe? Mas também a resposta não é empoderamento, a resposta sempre vai ser humildade, serviço, amor, tá bom? E aí, olha só o que o Raniero Cantalamessa continua dizendo: homem e mulher são o auge da criação e detentores de uma relação muito particular com Deus, que os eleva à esfera do divino, precisamente enquanto se relacionam entre si e com Ele. Então, olha só, gente: Deus faz a humanidade, os homem e mulher, macho e fêmea, para expressar quem Ele é. Nós recebemos é, esse status de ser a coroa da criação de Deus. Olha só, quando Deus criou todas as coisas, aí lá no sexto dia da criação, Deus cria por último o homem. É como se Deus estivesse criando assim, ó. Pensa num templo. Existe, né, um templo assim, vamos botar um templo da antiguidade, né? As pinturas é a criação de Deus. Deus está pintando esse templo, que é um lugar de adoração. O templo, o mundo criado é um lugar de adoração. É como se fosse um templo, tá? E aí no fim, o que é que falta? O ícone, né? O ser que vai ser é a imagem que vai ser adorada naquele templo. O homem é a imagem de Deus. Quem é adorado é Deus, mas tem uma imagem de Deus que cuida, que zela, que está aqui para poder servir. Entende? Então, os seres humanos, homem e mulher, eles, quando são imbuídos dessa missão de representar Deus, a imagem e semelhança de Deus, eles são detentores dessa relação especial com Deus. São eles que se relacionam com Deus na viração do dia. Deus vinha visitar esse casal para poder conversar com eles. E aí no dia da queda, eles estão escondidos de Deus porque eles sabiam que tinham falhado com Deus, se rebelado contra Deus, estavam esperando um juízo, tá bom? Então, quando os seres humanos estão se relacionando com Deus, se relacionando bem entre si, eles estão atingindo esse potencial, esse auge de ser, na criação de Deus, a sua coroa, de representar Deus como a sua imagem e semelhança. Ó, o Pai, desde as origens, passeia a brisa do jardim com o homem e mulher. Por primeiro ele os amou, a fim de que se amassem, não porque necessitasse do amor deles, mas porque não podia ser aquilo para o qual Deus os criou, senão os amando. Então, Deus cria o ser humano com amor. Deus ama a sua criação, cria o ser humano. E isso não tem tanto a ver assim porque Deus estava solitário, mas é parte do que Deus é. A gente jamais conseguiria ser esse ser humano, ser o que nós fomos projetados para ser, se não fosse pelo amor de Deus. Deus começa tudo com amor, amando a gente, faz a gente com propósitos bons, com pensamentos bons. Deus continua assim sendo amoroso, Deus se envolve com a sua criação e Deus se torna um homem, um ser humano como um de nós. Deus não se torna um dragão, Deus não se torna um dinossauro, Deus não se torna uma besta fera dos campos que ia vir destroçar os inimigos de Deus. Deus se torna um homem, uma criancinha, um bebezinho, um ser humano legítimo, nasceu humano para morrer e vencer tudo aquilo que vinha deturpando a boa criação de Deus. É como ser humano que Deus morre na cruz para conceder para a criação de Deus a sua redenção. A criação é o palco da redenção de Deus. Portanto, é importante a gente visualizar isso, que a doutrina da redenção, ela é bem necessitada da doutrina da criação.
só existe a redenção, a necessidade da redenção, porque tem uma criação caída e que caiu a partir do homem, que a queda do homem afetou todo o cosmos, toda a criação de Deus, mas que Deus se envolve como sendo esse a quem ele conferiu um lugar especial na criação, como sendo a sua imagem e semelhança. E tudo isso envolve Deus, o seu amor, a sua pessoa, como três pessoas que se relacionam, e nós somos tudo isso aí. Nós nos relacionamos com Deus e sem Deus ficamos vazios. Nós somos criados por Deus, pertencemos a Ele e é maravilhosamente consolador entender que nós somos dele. Devemos viver para a glória dele, porque sem Ele a gente caminharia para a autodestruição, para o autoextermínio, e faz muito sentido saber que nós somos do Senhor, como diz Isaías, né, 43, versículo 1, Tu és meu. Quando a gente passar pelos perigos, nada disso vai fustigar a nossa vida, porque o Senhor está conosco. E aí, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, numa unidade de humanidade, né? Mas também na diversidade de homem e mulher, para se relacionar e viver essa expressão do que é a trindade do amor de Deus, né? Essa trindade que se relaciona em amor, e a partir do amor a gente se relaciona reciprocamente conosco, né? Na nossa humanidade, homem e mulher, atingindo o potencial de humanidade, se relacionando com Deus. Bom, eu queria fechar com o Salmo 8 e o Salmo 19. E olha só, Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta do que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a tua obra de teus dedos e a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso, enche a terra. Ó, diante do insondável mistério desse amor de Deus pelos homens, compreende-se o estupor do salmista ao se perguntar: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que dele te ocupes? Olha só, gente, diante de tanta grandeza de saber que nosso Deus Pai Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele nos coloca num lugar especial na criação para revelar quem Ele é, para continuar o seu trabalho, para pertencer a Ele, viver com Ele, se relacionar com Ele. Gente, que outra resposta além do amor a gente poderia dar para isso? Não existe, né? É sobre o amor de Deus, quem Ele é, subsistindo essas três pessoas, nos faz viver semelhante a Ele, nos relacionando em amor uns com os outros. E o Salmo 19, outro salmo maravilhoso, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São advertências para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros?
Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que controlem, não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Que essa verdade de Deus Criador, que fez os céus e a terra, seja mais do que uma verdade impessoal. Deus não criou só os astros, os elementos da natureza e a gente faz parte dessa criação. Deus criou tudo isso e todo o seu poder criador, que está essa grandeza insondável que a gente pode ver, se envolve conosco, se relaciona conosco, nos chama para viver uma vida nova diante dele e desfrutar daquilo que ele é. Deus é amor e nós devemos depender desse amor inefável de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos aí com o teu povo. E abençoa, Senhor, cada um que tem acompanhado esses estudos. Faz nascer no coração de cada um, Pai, a necessidade de conhecer melhor o Senhor, de saber profundamente aquilo que tem professado, Senhor, domingo após domingo, entender o porquê daquela verdade que está escrita ali, Senhor. Deus, que o nosso coração, Pai amado, possa viver, expressar essas verdades e compreender quem nós somos, ó Deus. Nosso lugar nesse mundo criado pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador. E esse Criador que se envolve conosco, que se relaciona e que cuida da gente como sendo sua propriedade especial dentre toda a criação. Deus, muito obrigado por essas verdades e essa consolação. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Até a próxima. Deus abençoe cada um, tá bom? Até mais.